Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, o nosso podcast sobre saúde mental. Agora a gente está gravando ainda, né, nesse contexto de pandemia, então vamos falar de mais um assunto que tem a ver com esse cenário. Quando um paciente tem o diagnóstico de Covid-19 e tem um quadro grave da doença, é essencial que ele tenha o atendimento de um intensivista. Essa é uma especialidade que talvez seja menos conhecida do grande público, mas ela é fundamental em UTIs, e em contextos que lidam com pacientes que estão num estado crítico. E como a gente tem visto, em alguns casos, né, a Covid-19 leva pacientes a esse estado. A gente vai ver como essa especialidade funciona, né? Nesse momento, acho que é um profissional que está tendo um trabalho muito árduo, já deve ser muito difícil normalmente, e agora mais ainda. E aí, para conhecer um pouco dessa rotina e ver como esse contexto está afetando a saúde mental dessas pessoas, a gente vai conversar com o Dr. Daniel Joelsons, que é médico intensivista do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, e do Hospital 9 de Julho. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente, doutor. Obrigado a você, Luiz, pelo convite. Daniel, primeira coisa que eu queria que você dissesse a gente tem uma ideia, assim, mais ou menos da medicina, né, ou da profissão de médico, né, do que faz, mas eu queria que você contasse como que é a preparação em geral para momentos difíceis e para especialidades difíceis como a sua, do ponto de vista emocional, né? Existe alguma coisa na formação que vocês têm para encarar, né, um dia a dia que deve ser bastante difícil do ponto de vista de saúde mental? Luiz, na faculdade, na parte acadêmica, a gente não tem nenhum preparo. Pra você ter uma ideia, a gente não tem nenhum preparo nem para dar uma notícia de óbito, nem só para as pessoas que trabalham nas áreas mais difíceis ou não, né? No começo na faculdade, no quinto e sexto ano, que já tem a parte prática no internato, ninguém fala para você como que você der uma notícia ruim para um familiar. Simplesmente te jogam num pronto-socorro, você vai ter um paciente seu que vai acabar vindo a óbito um dia e você vai ser o responsável para avisar aquela família, né? Então, isso realmente é uma deficiência muito grande da área acadêmica, desde a minha época e até hoje que eu converso com os residentes, né, na área, quando eles estavam alunos, também não tinha. Na minha residência específica de medicina intensiva, a gente já tem um preparo um pouco melhor nessa parte que a gente chama de medicina paliativa, né, que engloba toda essa parte de conversação, de comunicação com o paciente e com o familiar deles. Então, eles preparam a gente, eles ensinam e preparam como conversar com a família e com o paciente. Mas a gente não tem nenhum preparo de como você vai lidar com isso, né? E é uma coisa que, assim, uma situação dessas de perda de paciente, né, digamos que é o desfecho, né, mais extremo, né, desse desafio, eu imagino que aconteça logo, que você, no internato já deva acontecer logo, né, com o tipo de paciente que vocês costumam lidar. Nos primeiros plantões que você dá no pronto-socorro, com certeza já tem o contato com algum óbito, né? Não é uma coisa incomum, infelizmente. Não dá também para você criar uma experiência, uma carreira tal, e aí ficar um cara mais experiente e daí saber lidar melhor. Eu digo que assim, agora com o tempo, eu já aprendi a conversar melhor com a família, a como dar uma notícia de óbito, a conversa no dia a dia, né, a preparar uma família para o grave, para o que ela vai esperar. Isso eu aprendi com a experiência. Não foi alguém que pegou da minha mão e me ensinou, né? Não foi lendo, você até aprende um pouco de comunicação, né, tem estudos, algumas coisas assim, mas infelizmente na prática, no dia a dia. E é engraçado que uma coisa que me marcou muito na minha carreira foi uma vez que eu estava conversando com uma menina, não era nem amiga, nem conhecida, assim, uma conhecida do conhecido, né, que ela falou para mim que os pais dela tinham falecido, e ela falou uma frase para mim que me marcou muito. Foi assim, que ela falou para você não lembra de todas as notícias de óbito que você já deu. Você deve lembrar de uma ou outra. Mas todas as pessoas que você deu uma notícia de óbito, com certeza elas lembram as palavras que você usou, o local que você deu essa notícia e como você estava vestido. E isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Então, a partir desse dia eu comecei a tomar assim, muito cuidado em tudo, né? Preparar todo o cenário para dar uma notícia ruim. Então, eu levo uma salinha, já deixo o copo d'água preparado, né? Seja as palavras que você usa. E já puxando um link aqui, Luiz, para o Covid, é uma das coisas que a gente está sentindo para quem trabalha na minha área, né, de intensivismo, que a gente está sofrendo muito, é a gente não poder conversar olhando no olho do familiar, né?
esse negócio de ter que dar notícias tristes, notícias ruins e notícia de óbito pelo telefone é uma coisa muito desumana e uma coisa assim que é ruim pro familiar e é ruim pra gente que tá dando também. Eu imagino. A gente vai voltar a esse tema de uma forma mais detalhada na frente, Daniel. Eu queria agora também, como você introduziu a parte da Covid, né, começar a falar desse assunto. Primeiro, uma questão mais assim, um pouco mais fria, digamos, né? Queria que você dissesse como é que tem sido a sua rotina, assim, né? Como que é o preparo para você entrar e sair de um lugar em que, né, tem alto risco de contaminação? Bom, na verdade, eu sempre trabalhei em lugar de alto risco de contaminação, né? A UTI, a gente está acostumado, né? Então, tem diferentes tipos de contaminação, mas no meu dia a dia eu sempre atendi paciente com tuberculose, HIV, H1N1. Então, a gente sempre teve, quem trabalha em UTI sempre teve preparado um pouco para isso. A diferença é que agora que 100% dos meus pacientes são de isolamento respiratório, que a gente chama. Então, eu não preciso só me preparar para entrar dentro de um leito, como eu tenho que me preparar para entrar dentro da UTI. Isso que mudou muito. Então, antes, dependendo do meu dia, eu não botava a roupa de privativo, ia só com jaleco. Agora não. Entre no hospital, a primeira coisa que o HC me fornece é uma roupa de privativo. O 9 de julho é a mesma coisa. O que é essa roupa de privativo? Privativo é o pijama que a gente usa dentro da UTI, né? Aquela roupinha, o scrubs, né? A roupinha azul, verde, que o médico, não só o médico, o enfermeiro, a gente usa dentro da UTI. Então, que é uma roupa que ela é para eu entrar dentro do hospital e na hora de eu sair eu deixo ela no vestiário e me troco para sair do hospital. Então, para a gente tentar ao máximo evitar levar o vírus para casa. Então, se criou esse hábito nos hospitais hoje de todo mundo que entra no hospital se troca e quando sai se troca de novo. Então essa foi a primeira mudança de hábito. E a segunda, que foi a mais incômoda de todo mundo, é usar a máscara N95 24 horas por dia. As pessoas agora estão começando a usar máscara, acho que elas estão começando a perceber o quão ruim é usar uma máscara. Que eu duvido que uma pessoa que usa uma máscara, ela fica o tempo inteiro com ela no nariz, ela não põe no queixo, não põe na testa, não tira para coçar o nariz. Na hora que você está num ambiente onde você está num lugar que tudo é 100% contaminado, eu não posso me dar o luxo de pegar e tirar a máscara para dar uma coçada no nariz. Para fazer isso, eu tenho que pegar, passar álcool gel na mão, sair da UTI, coçar o nariz e voltar. Né? Então, grande diferença acho que está aí nessa parte, de ficar usando o tempo inteiro que está dentro do ambiente essa máscara, que é ruim de respirar, ruim de falar, ruim de se comunicar um com o outro. Usar essa máscara, isso não era uma coisa rotineira antes? Não, eu usava assim por 5 minutos, sabe? Eu entrava dentro do leito, botava a máscara para entrar, falava com o paciente, examinava ele, fazia o procedimento, saía do leito, tirava a máscara, né? Então, nunca a gente fez escara no nariz, né? Tipo, marcar o rosto para usar essas máscaras. Agora eu tenho que ficar botando todo dia de manhã, eu passo hidratante no rosto e cola uma plaquinha de hidrocolóide no meu nariz para não machucar. E existe sempre, imagina um pensamento de tipo, essa coisa, não posso coçar simplesmente, né, levar a mão ao rosto, uma cautela que acho que fica sempre pesando ali, né, o dia inteiro. Sim, o dia inteiro, você tem que se policiar. E eu tinha um péssimo hábito antigamente de roer unha, né, nem unha a pele. Então você tá acostumado a levar a mão ao rosto. A partir desse momento, do primeiro dia que a gente começou a tratar Covid, é um hábito que, assim, esquece. Né? Se você quer se preservar e não pegar, você não pode levar a mão ao rosto. Então, é o tempo inteiro cuidando para não coçar o cabelo, não coçar a orelha, não coçar o nariz, não coçar o olho. Isso gera uma tensão, né? Porque, tipo, você quer, mas você tem que se policiar. O tempo inteiro você tem que estar atento. Porque se ficou desatento, você nem percebe, né? Já tá lá coçando o nariz. E, Daniel, mesmo paramentado, tem um medinho, assim, de pegar? Isso é o que eu estou pensando mais assim, em todas as coisas que podem afetar a parte do estado emocional, né? Então, todas essas preocupações que ficam muito o dia inteiro são importantes desse ponto de vista. Então, você ali paramentado, com máscara, você se sente tranquilo? Olha, Luiz, isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu me sinto seguro, porque acho que, tipo, eu estudo muito, né, leio bastante coisas, leio sobre transmissão de doenças, mecanismos de transmissão, por que a gente tem que usar tal equipamento, né, de proteção para tal doença. Então, eu me senti muito seguro usando a N95 e só, né, não tocando o rosto, na face com a mão. Só que você vê que não é todo mundo que fica assim. Você quer um exemplo? Na UTI, né, tipo, todo mundo tem que seguir as mesmas regras, né? Então, quando a gente entra num quarto, a UTI, imagina que é o seguinte, é um corredor com 12 boxes, a UTI que eu tenho, né? Então, como se fosse um quarto, né, um box, que eu abro a porta, entro, vejo o paciente e saio. A gente divide a UTI em setor vermelho, amarelo e verde. O vermelho é o que a gente chama de contaminado, o amarelo é a zona intermediária e o verde é a zona não contaminada.
onde eu posso ficar sem máscara na zona verde. Então, eu entro na zona vermelha, eu tenho que me paramentar inteiro. Tem que botar o avental, tem que botar a luva, o gorro na cabeça, a N95 e o face shield. Entro lá, na hora que eu saio, é uma viseira. Na hora que eu saio, eu tenho todo um protocolo de retirar esse equipamento. Então, primeiro eu tiro a luva, passo álcool gel, tiro o avental, né, o aventalzinho descartável, passo álcool gel, saio do quarto, tiro o óculos, lavo o óculos, passo álcool gel na mão, tiro o gorrinho, jogo no lixo, álcool gel. Então, esse é o tudo para a área amarela ficar o menos contaminado possível. E daí teve um médico, né, um residente, que ele precisava pegar alguma coisa dentro do quarto ou ver alguma coisa, né, não lembro exatamente o que ele foi fazer dentro do quarto. Ele não se paramentou, ele só entrou, mexeu rapidinho e saiu. Ele estava com a N95, né, com a máscara, mas ele não botou avental, não botou luva, nada. A enfermeira ficou maluca. Que absurdo o médico fazendo isso, entrando no quarto e saindo. Depois eu fui conversar com ela, falei, por quê, né? O que você tá, né? Por que você ficou assim nervosa, né? Tipo, ele que entrou lá, né? Ele que tá correndo risco, não você. Ela, ele tá correndo risco lá, mas ele vai trazer na roupa dele, vai sentar aqui depois do computador que eu tô usando, e depois se eu for usar esse computador, vou botar a mão aqui e vou correr mais risco. Então, gera um nervosismo, um estresse na equipe toda, né? Que fica todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, fica tudo muito tenso. E é um medo irreal dela, né? Tipo, ele não vai levar na cadeira, vai botar na roupa dela pra ela botar, tipo, pegar assim. É muito irreal isso que vai acontecer, mas é um medo, né, que gera. Sim, eu até ia te perguntar, assim, nesse caso não era uma possibilidade. É assim que eu falo. Se você tá usando a máscara e você não coçou seu olho, sua boca ou seu nariz com sua mão, você não pega. Você pode estar 100% contaminado de Covid, que se você não coçar uma mucosa, usar uma máscara, você não vai pegar. Não é assim também que ele vai atravessar sua roupa e pegar. Você tem que tomar cuidado, porque se sua roupa tá suja, na hora que você tira a roupa, se você não passar álcool gel na mão, você tem o risco de você se contaminar. Mas lavando a mão, álcool gel, não botando a mão no rosto, você tá seguro. Legal. Daniel, entrando agora um pouco mais no seu trabalho com o paciente, né? A gente falou um pouco da sua paramentação, do ambiente. Eu imagino, como a gente falou, né, que a profissão de intensivista em si, né, é uma coisa inerente já lidar com pacientes num estado mais difícil, né? No caso da Covid-19, por que ela é particularmente difícil? O que você identifica de diferente comparando com outras doenças que você lidava antes? São alguns pontos. Eu acho que o primeiro ponto é o número de pacientes graves que eu lido por vez. Mas já que no UTI de 10 leitos, eu tenho aquele paciente que está para ir de alta, o paciente que ele internou só para fazer um pré-operatório, então ele está bem, né, que vai operar no dia seguinte, só vai para ficar observação, o paciente que fez uma arritmia, que também só vai ficar monitorizado, e 1 ou 2 pacientes com uma pneumonia entubado, uma coisa um pouco mais grave. E normalmente os pacientes mais graves são os pacientes mais idosos, né, ou com câncer, ou com alguma outra comorbidade mais importante. Então, no UTI de 10 leitos, eu tenho total controle, porque eu tenho, assim, tipo, pouquinhos graves, poucos ótimos e o grosso, que não é nem muito grave, nem muito tranquilo. Agora, eu tenho uma UTI com 12 pacientes e os 12 pacientes muito graves. Então, começa por aí a grande diferença. Eu não consigo ter a atenção que eu deveria dar aos 12 pacientes ao mesmo tempo. O que antes eu conseguiria fazer sozinho tranquilamente, né? Quando eu pego um plantão, eu conheço meus 12 pacientes, eu sei qual que eu tenho que dar mais atenção, eu sei qual que eu tenho que dar menos atenção pela gravidade deles, aqui eu tenho que dar muita atenção para todos. Isso já é um problema. Outro problema, todo mundo fala que é o paciente idoso que morre. Sim, mas você já viu que muita gente bate nessa tecla, né? Que o paciente mais jovem ele vai para a UTI também. Então, eu peguei alguns pacientes abaixo de 30 anos, 40 anos na UTI. Isso sempre assusta. Você tem um paciente que pode ser você que está lá, né? Isso sempre é uma coisa que te dá um receio. Então, tem paciente jovem que não tem comorbidade interna na UTI. Tem um paciente que ele é jovem e só porque ele é obeso está lá na UTI grave, né? E não é obeso de 200 quilos. É o cara que tem 90 quilos, 110 quilos. Não é nada assim absurdo. É aquele cara que podia ser seu pai, né? Que seu pai é saudável, tem pressão alta e diabetes, que tem lá seus 65 anos. Esse é o grosso da minha UTI, né? E todos muito graves. Então é uma doença que ela trouxe muito o risco para perto de você. Que antes não tinha medo, né? Tipo, aquele é o paciente que tem câncer, aquele é o paciente, que dirigiu bêbado, bateu o carro, né? Aquele lá que deu um azar, teve um AVC, mas ele, cara, já tem outras doenças. Não. Aqui podia ser você naquele leito. E a chance de ser você não é pequena. Então, isso que assusta muito.
uma lembrança constante, assim, de que não é que, não, eu não dirijo bêbado, nessa situação não vou ficar, né? Isso aí não, pode acontecer com você. Não, tipo, querendo ou não, uma coisa que passa na cabeça de todo mundo quando a gente conversa. O grande medo nosso é nossos pais, né? Eu sou jovem, tipo, a chance de eu ter caso quadro leve é muito grande, né? Então, se eu ficar doente, a chance de eu ficar bem é muito alta. Agora, tipo, meu pai é ótimo de saúde, nunca me preocupei nele ficar doente, ele faz seu check-up todo ano, né? Nunca fez seu rastreio de câncer, nunca teve um câncer, nada, se cuida da diabetes, não fuma, faz seu exercício. Agora, se ele pegar, a chance de ficar grave e parar não ter é muito grande. Então, essa preocupação é que a gente fica muito tenso. E, Daniel, acho que uma ideia que as pessoas têm também é que quando um paciente está na UTI por Covid-19 e está, digamos, já entubado, que ele fica só lá, sabe? Acho que existe um pouco essa ideia. Que ele está entubado, então agora ele está entubado, espera ele voltar, né? Ver se o corpo reagir, o oxigênio está sendo ministrado ali para ele. Então eu queria que você dissesse o que você faz com o paciente que está lá nessa situação. Vamos lá. São muitas decisões que a gente toma o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Porque, que a gente não sabe exatamente como tratar essa doença. Não tem nenhum remédio milagroso, não adianta o que falar por aí que é remédio A, B, C, X, Y, Z. Hoje não existe nenhum remédio que eu vou te dar e você vai melhorar. O que a gente tenta fazer é não fazer mal para a pessoa. Então, são muitas decisões que são difíceis de ser tomadas, na verdade. Porque eu simplesmente sem entubar um paciente, não é só botar um cano na garganta da pessoa, o ventilador vai lá, respira por você, o ar sai e tá ótimo. Na hora, o nosso organismo é muito delicado. O pulmão, ele é um alvéolo, imagina que é uma membraninha super delicada para poder ter a troca gasosa, tudo bonitinho. Na hora que eu vou lá, põe um tubo, esse tubo joga um ar com pressão lá dentro, e o ar depois sai, depois entra de novo e sai. Num jeito forçado, gera atrito e causa lesão, né? É uma doença conhecida, né? Chama VIR isso, que é a lesão causada pela ventilação mecânica. O simples fato de você estar entubado, você já está correndo risco de machucar seu pulmão, de machucar sua garganta, de causar estenose de traqueia, são já um monte de complicações. Daí você tem aquele paciente que chega, ele está desaturando, mas ele ainda consegue ficar limítrofe. Então você tenta ver qual que é o melhor momento para entubar ele, para ele correr menos risco da ventilação mecânica, mas também não correr risco desnecessário da doença. Começa aí o primeiro desafio. Aí a evolução da doença, ela demora em torno de 10 a 15 dias, né, o pico da piora. Daí você sabe que amanhã ele vai estar um pouco pior. Então a gente tem outros remédios para dar, só que tudo que a gente faz tem seu efeito colateral. Não é simplesmente o que você falou, né, ficar lá deitado, espera 15 dias e melhora. Eu dou remédio que chama relaxante muscular. É um remédio que o teu corpo perde toda a força, né? Então fica mais fácil a gente conseguir ventilar o paciente, mas ele tem um monte de efeito colateral a longo prazo, para o futuro do paciente, de causar fraqueza, de dar problemas depois na recuperação do paciente. Eu consegui dosar a quantidade exata, quando dar esse remédio, quando parar de dar esse remédio. Tem outra coisa, não sei se você já escutou, de virar o paciente de barriga para baixo para fazer ele ventilar melhor. Então, sim, vi algumas matérias destacando. Isso também é outra decisão super difícil de tomar. Quando a gente vai fazer o paciente virar de barriga para baixo? Porque se ele está saturando mal, mas essa saturação ruim, será que ela está fazendo já mal o suficiente para o paciente? Ou o virar ele de barriga para baixo vai fazer mais mal do que essa desaturação dele? Então, é muito difícil você saber o timing certinho das coisas e quando desfazer as coisas, né? Vamos dizer assim. Tem que ter muita experiência e tem que ter muita calma nessas decisões. Não pode tomar por impulso, por emoção ou alguma coisa assim. E, Daniel, aí retomando aquele assunto que a gente começou a falar, né, que você começou a falar logo no início da nossa conversa, né, que é no caso da comunicação com a família, né, atualizar o quadro do paciente que eles não podem ver, né, o que está sendo diferente nesse cenário de Covid? Tudo. Luiz, imagina você como paciente e depois você como um familiar. Você pegou Covid, você precisa internar no hospital. Você se despediu da sua mãe no pronto-socorro, tá? Você não sabe mais se você vai ver ela. Você não sabe se você vai sobreviver para ver ela depois. E todo o tempo que você ficar internado, você não vai conseguir falar com ela. No hospital público, né, no particular, ainda o paciente pode ficar com o seu celular. No hospital público, não. Então, todo o tempo que você ficar internado, você não vai ter comunicação quase com a sua família. Você não vai ficar internado, vou te dar um remédio pra você dormir, você vai acordar daqui a 20 dias, vai ficar bom e vai embora.
Vai ter um período que você vai estar na enfermaria, piorando, dia após dia pior. Você não vai dormir, você não sabe como você vai acordar no dia seguinte. Então você não vai conseguir dormir direito. E as pessoas que você mais ama, você não vai conseguir falar com elas. Então, imagina para o paciente quão ruim isso é, quando angustiante isso é. E a família é a mesma coisa, né? Seu ente querido está lá dentro, a única notícia que você tem é quando o médico consegue ligar para você em algum período do dia. Então eu imagino que os familiares devem ficar com o telefone do lado deles 24 horas por dia, não deve conseguir descansar, tomar um banho sem ficar olhando pro celular, né? Vai que nessa hora que eu tô no banho o médico liga, imagina. Então, pros dois lados deve ser extremamente angustiante. E pra gente que a gente se importa, né, que essa coisa que a gente faz parte do nosso aprendizado, né, da nossa especialidade intensivista, cuidar do paciente e da família, fazer esse meio de campo é muito ruim, né? E ainda mais se o paciente está entubado. Quando o paciente está acordado, você ainda tenta fazer chamada por vídeo para botar para o familiar ver, alguma coisa assim. O paciente entubado, você não vai fazer um vídeo para o familiar ver o seu ente querido entubado. Então isso é muito ruim. Eu acho que acabei me esforçando um pouco, fugir da sua pergunta, né? Mas é que é um tema muito ruim. Não, era exatamente isso. Você no início até falou que a partir daquela fala daquela conhecida, né, como aquilo mudou, né? Mudou não, né? Mas fez você realmente ter um cuidado, né, extremo com esse momento, né, de comunicar a família e tal. E ainda eu queria perguntar para você aí especificamente no momento em que se perde um paciente desse, né? Você falou que tinha o cuidado de levar para uma sala diferente, né? Oferecer uma água, fazer um ambiente, né, todo preparado para esse tipo de notícia, né? E agora, como é que está sendo? Então, o antes, né, só para voltar um pouquinho como a gente faz normalmente, você cria um vínculo com a família, né? O paciente, é difícil ele morrer, ele não morre de um dia para noite, né? Então ele interna, ele vai piorando, ele vai piorando, vai piorando. Então você vai preparando na família para o que vai acontecendo, né? Você vai criando um vínculo, criando uma confiança, uma empatia com a família. Então, na hora que você vai dar a notícia, muitas vezes você não precisa nem falar para a família, que a família já sabe que você vai falar, né? E vai natural na conversa, né? Apesar de uma conversa ruim, ela vai natural. Agora, pelo telefone, esse vínculo é muito ruim. E tem muitas vezes que os pacientes eles chegam muito grave, não deu nem tempo de eu fazer esse vínculo. Tipo, a primeira conversa que eu vou ter com a família é a notícia de óbito. E você não sabe, tipo, se a pessoa fica... Cada pessoa, ela responde de um jeito, né? Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são mais reservadas. Então, tem pessoa que fica muda do outro lado do telefone. Você, né, tipo, você quer dar um abraço, quer uma mão, quer um copo d'água, oferecer alguma coisa, você não consegue nada, né? Você não sabe nem se a pessoa, de repente, está falando com ela, se ela está no meio da rua, se ela está num carro, se ela está em casa, né? É terrível. Você diria que não sei se você consegue agora, no meio dessa situação, avaliar, mas das coisas que afetam emocionalmente os profissionais como você acha que isso é o pior ainda? O mais difícil, assim, de superar e encarar? Eu acho que está entre as piores coisas. Não sei te dizer se é a pior, mas acho que está entre as piores coisas. Doutora Vivian falou uma diferente, mas aí eu queria ver o que é que você puxava, assim, como... Pegando o quadro geral de tudo, assim, né, nessa rotina que você está passando agora, assim, o que você puxaria? Puta, isso é o que me pesa e dá um desânimo ali, que é mais difícil, que me dá um baque um pouco maior. Putz, Luiz, eu acho que o que é o pior hoje, para mim, está sendo a sensação de enxugar gelo. Que eu tenho 12 pacientes, eu já não consigo individualizar direito as histórias deles, que é tudo a mesma história. 5 dias de gripe, de febre, com a pior respiratória, foi entubado, é muito parecido. Uma doença com a outra, um paciente com outro, você não consegue individualizar muito e um morre, não deu nem tempo de esfriar o leito que já tem outro paciente para vir. Então, na UTI, isso tá pesando muito pra gente, tipo... sai um, entra outro, né? Então, eu acho que isso está sendo a pior parte, que a gente não está vendo luz no fim do túnel, a gente se sente meio preso pro tratamento, não tem muita coisa que fazer, né? Tem que só dar o suporte pro paciente. Eu acho que isso que tá, pra mim, pelo menos, é isso que tá pegando muito. Que notícia ruim eu já tô acostumado a dar muito, né? Isso que tá sendo pesado. Mesmo havendo algumas recuperações, imagino, elas não são suficientes para aplacar esse sentimento. A gente sempre fica nas derrotas, né? Isso é uma coisa do ser humano, né?
por mais vitórias que a gente tenha, o que está dando errado sobressai. Por exemplo, hoje eu tenho um ótimo exemplo. Hoje na UTI eu estou com 12 pacientes, 3 que pioraram, né? Mas 9 que melhoraram. Eu saí acabado porque 3 pioraram. Né? Foi um dia horrível, um dia ruim. Não importa que 9 foram bem, Sim. Importa que 3 foram ruins. E indo até nessa linha, Daniel, você tem conseguido pensar sobre a sua própria saúde mental ou você tem só absorvido o impacto? Para falar a verdade, eu comecei a pensar exatamente de uma semana para cá, para ser honesto com você. Eu nunca tive problema com isso, eu sempre fui uma pessoa que eu me considerei meio centrada, nunca fui ansioso, nunca tive problema para dormir, né? Por mais que tenha sido ruim meu dia, eu sempre consegui me desligar em casa um pouco disso. Eu passei no HC, na crise do surto de febre amarela que teve há 2 anos atrás. Foi horroroso também, né? Mortalidade altíssima. Eu fiquei bem centrado, não tive problema. E agora eu sinto que eu tenho sintomas de ansiedade um pouco, né? Então eu sinto que eu estou em casa, eu estou ansioso, estou um pouco mais taquicárdico. Eu consigo, pelo computador, né, pelo VPN, checar os exames dos meus pacientes da minha UTI. Então eu fico checando, né? Eu fico querendo saber o que aconteceu com eles. Eu tô dormindo mal, tô dormindo pouco. Eu acordo agora no meio da noite, não sei porquê, mas eu tô acordando no meio da noite sempre, coisa que não acontecia comigo. Então tô sentindo que a parte psicológica não tá 100%. Até falando com você, coincidentemente, amanhã, pela primeira vez na vida, eu marquei com um psicólogo para ter que começar a fazer uma terapia meio profilática mesmo, né? Pra gente começar a conversar sobre isso, para ver, né? Para não deixar piorar. Que ótimo. Eu fiz uma entrevista com um psiquiatra que está com um serviço montado no hospital de campanha do Anhembi. Ele falou que a coisa mais importante é essa mesmo, prevenção, né? Porque você pode perder um profissional ali essencial agora por uma questão de saúde mental, né? E às vezes isso é um pouco relegado a um segundo plano. É bom ouvir que é um bom exemplo você falar que buscou isso, né? Que percebeu isso e buscou. Daniel, você, segundo a doutora Vivian, você chegou a pegar Covid, né? Eu peguei. E você estava até comentando, né? Se não tinha medo de pegar na UTI. Eu passei um mês inteiro na UTI trabalhando, né? Foi a primeira UTI que abriu no HC de Covid. Eu já era o diarista lá, então meu dia a dia já começou desde os primeiros casos de Covid. Passei um mês e meio batido, não peguei nada. Daí a minha chefe adoeceu, ela foi participar de reuniões e tal, eu substituí ela em reunião aqui, reunião ali, e eu acho que eu sei exatamente o dia que eu me contaminei, que foi uma passagem de plantão no médico, numa UTI não Covid, onde a gente não precisava se proteger, usar máscara, naquela época não era obrigatório todo mundo usar máscara, nada disso. Eu era num quarto fechado, uma distância até entre os dois, mas ele já estava com uma tosse, no dia seguinte ele fez o teste, ele ficou doente. Eu e a médica que passamos o plantão para ele, 5 dias depois os dois ficamos doentes. Então, apesar da gente se proteger na UTI e tudo, eu tenho quase certeza que eu peguei, na verdade, foi no momento que eu estava desprotegido fora da UTI de Covid, né? Fora do ambiente de Covid. E aí você chegou a ter, por tudo que você já vinha presenciando, apesar de saber, né, que deveria ter uma evolução boa, chegou a ter um medo, assim, de talvez as coisas darem errado, mesmo você não estando no grupo que tem... Nossa, muito medo. Nos primeiros 2 dias que eu fiquei com febrão, fiquei com 38, 39 de febre, me batia um medo assim mesmo de piorar, né? Então você começa a ficar meio que atento a todos os seus sinais, né? Tipo, você dá uma tossidinha que você engasgou, você fala, putz, começou uma tosse agora, né? Não, foi só um engasgo. E a febre que você toma de pirona e não passa, putz, a febre não tá passando, não é um bom sinal. Daí você começa a ficar meio que desesperado, né? Meio que tenso, né? Você fica preocupadíssimo. Até minha mulher, até que, coitada, ela que sofreu nos primeiros dias comigo, porque ela que me botou no lugar, né? Falando, para de ficar maluco. Porque senão você fica com um pensamento só ruim. E você sabe que o pior é no 7º, 10º dia, então tá no 5º dia de doença, você já começa, putz, amanhã vai ser pior, amanhã vai ser pior. Daí você dorme, né, com medo de como você vai acordar, daí você tá fazendo uma coisa em casa, deu uma cansada, você, putz, será que eu cansei mesmo? Foi só psicológico? É muito ruim. Ainda bem que você tinha, né, sua mulher aí. Se você estivesse sozinho, talvez tivesse ficado mais desesperado. Não, sim. Eu conheço colegas que ficaram, eles foram internados, eles pediram para ficar internado no hospital,
mas por conta disso, que eles tinham medo de ficar em casa sozinho. Medo de piorar e não dar tempo de chamar alguém, alguma coisa assim. Então eles pediram para ficar internado, paciente que normalmente a gente não internaria. Você, falando em colegas, Daniel, você sente que todos estão compartilhando mais ou menos das mesmas aflições, assim? Todos têm as mesmas preocupações? Sim. Você vê que, assim, quem não pegou ainda tem muito medo de pegar, né? Fica com super receio. E as pessoas, quando estão doentes, você vai conversando com elas, todos ficam meio surtados, assim, né? Vamos dizer, de piorar, fica com medo, fica receoso. Todo mundo fica meio atento, assim. Daniel, eu vou revelar aqui que é a doutora Vivian, que é nossa amiga em comum. Quando eu perguntei, né, putz, vendo tudo isso, de tanta coisa difícil que vocês estão encarando, o que é o pior, né? E ela falou uma coisa que é um pouquinho, assim, parente da sua sensação de enxugar gelo. Aí eu queria que você avaliasse, desse uma opinião sobre o que ela falou, né? E ela falou que o que derruba mesmo ela ter os dias de trabalho ali, e aí depois ver a falta de adesão às medidas, sabe? Na rua. Isso é desesperador. Você sai, tipo, fim de semana que eu trabalho só de manhã, né? Vou passar de visita de manhã e volto. Você volta de dia, que normalmente eu volto à noite, né? Você passa aqui, eu passo aqui na Pedroso, pessoa correndo, pessoas de idade andando na rua, dá vontade de berrar e vai pra casa, né? Seus doidos. Nossa, isso é terrível. Imagino que também parte negativamente, né? Você ali tomando todos aqueles cuidados minuciosos, claro, num ambiente que exige, né? Mas ok, tá lidando ali com um problema real na sua frente, né? E aí vê essa falta, né, de consciência do restante. A gente exausta, né? Trabalhando, meu, mais do que eu queria. Eu não tô trabalhando porque eu quero tudo isso, não é por dinheiro, não é por nada. E as pessoas não estão nem aí, tá? Eu não quero fazer isso, né? Vai pra casa, amigo. Quanto que tem sido, Daniel, assim, de horas por dia? Eu trabalho todo dia de segunda a sexta, 12 horas, né? Eu já trabalhava quase isso antes, né? Um pouquinho menos só. Mas o meu dia a dia era bem mais tranquilo, né? Então não eram 12 horas tensas. Agora são 12 horas bem corridas. E agora todo fim de semana, de manhã, eu faço visita no Hospital das Clínicas, né? Então todo dia eu lá vou para pelo menos ver os pacientes e passar as orientações para os plantonistas. Aí para finalizar, como é que você tá... De onde você tá tirando força, assim, né? Para encarar esse dia a dia difícil? É sensação de responsabilidade, né? Eu não posso, eu acho que assim... Eu tenho não só pacientes que dependem de mim, como eu tenho toda uma equipe que depende de mim. Se eu resolver não trabalhar hoje, eu vou deixar muita gente na mão, né? Muitos pacientes, mas muitos colegas que eles vão ter que trabalhar por mim. Vou achar outra pessoa para me substituir, né? Eu faço uma carga horária grande na UTI, então tem alguém que tem essa disponibilidade toda hoje, não é fácil. Então é mais pela sensação de coleguismo e de responsabilidade com os pacientes. Eu não tenho escolha, eu não posso escolher não trabalhar. Daniel, você tem alguma história que você guardou mais fortemente? É um período curto, né? Por enquanto, mas desses momentos assim que você mencionou de serem difícil, né? De criar um vínculo com família e não ter uma comunicação que seria ideal para transmitir informações ruins, né? Tem alguma, sem citar, né, nomes e tal, mas alguma que te marcou especialmente por algum motivo? Tem uma até recente, semana passada. Hoje é quarta? Hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Hoje é terça. Ó. Pra mim, todo dia é segunda, pra mim. Hoje é terça, foi acho que na sexta-feira. Um paciente que já tá com a gente há um mês e meio, um rapaz jovem de 36 anos, ficou ruim, ficou grave, muito grave, e ele tá na fase de recuperação já, né? Tá bem melhor, mas ainda não bem suficiente para sair da UTI. Finalmente ele tá conseguindo falar um pouquinho, expressar o que ele quer e tal. E ele expressou na sexta-feira que ele queria falar com a mulher dele. Isso era 9 horas da manhã. Daí a gente ligou pra mulher dele, né? Ela levou um susto, né? Por que o médico tá me ligando nessa hora? A primeira reação dela. Daí na hora que a gente falou, não, que o fulano de tal quer conversar com você. Ela, não acredito, ele tá conseguindo falar. Eu falei, falar não, mas ele quer te ver e tal. Tem como? Ela, não, tem, pelo WhatsApp, vamos. Daí a gente ligou pra ela pro WhatsApp por vídeo, botou um de frente pro outro, foi bem bonito de ver, assim. Ela chorando, ele emocionado. São essas pequenas coisas aí que faz valer a pena mesmo. Daniel, tem algum ponto que a gente não tratou aqui, mas que você acha relevante destacar, ou alguma mensagem que você queira deixar sobre esse tema? Bom, Luiz, que eu falo, que eu bato muito na tecla para meus amigos, que até a gente comentou no começo um pouco. Quem morre, é o idoso, né? Mas o jovem, ele vai para UTI, ele fica grave, vai para UTI
como a gente conversou um pouco, né, como que é o tratamento, tem que dar um monte de remédio que faz a pessoa ficar mais fraca, põe ela de ponta de barriga para baixo, é um monte de coisa que as pessoas não têm ideia, né? Eles acham que, eu vou lá, vou para UTI, depois eu saio e continuo minha vida normal, né? Eu sou maratonista, saio como maratonista. E até bom, que aí saindo eu já peguei. Exatamente, já peguei, já estou imune. Não é assim, se você vai parar numa UTI, você tem pelo menos aí de 1 a 6 meses de reabilitação, né? Alta chance de você ficar muito grave e você não voltar ao normal, né? De você perder fôlego, você não conseguir, se você gostava de fazer esporte, você não conseguir fazer esporte, de motricidade fina, né? De delicada de fazer as coisas, de perder isso, demorar para recuperar, a quantidade de sequelas que você pode ficar são enormes, né? Então não é só a questão de morrer ou sobreviver, é de como você vai sobreviver. E nunca vai ser 100% que nem você entrou. Então isso que as pessoas não têm noção, né? Que as pessoas estão muito egoístas, né? Eu sou jovem, eu vou sobreviver. Mas talvez não vai sobreviver como você queira. Que legal, ótimo, Daniel. Acho que uma ótima mensagem para a gente terminar. Obrigado mais uma vez por ter participado. Como essa pandemia está caminhando e, né, no nosso caso, sem muita esperança de que vá melhorar nos próximos dias, quem sabe eu peça para falar de novo com você, ver como é que você está, como é que o seu trabalho... É um prazer, Luiz. Eu adorei nossa conversa. Estou aqui à disposição. Foi um prazer ajudar. Obrigadão, Daniel. Bom descanso para você agora. Também. Obrigado por terem ouvido a mais esse Entre Mentes. Acho que isso foi bastante esclarecedor, né? Uma especialidade pouco conhecida e que agora deve estar sendo essencial, tanto como um personagem ativo, né, contra a pandemia, mas também um profissional que merece nosso cuidado. E como a gente viu, eles estão sob uma pressão enorme e muitas vezes não contam, né, com um apoio de saúde mental. A gente ficou muito feliz esses dias ao descobrir que o nosso podcast Entre Mentes está em segundo lugar entre os mais ouvidos no Apple Podcasts na categoria Medicina no Brasil, perdendo só para o primeiro lugar, que é o DrauzioCast, né? Que aí a gente não fica nem triste, né? Ficar no segundo lugar tendo como primeiro o Drauzio, pra gente não é nenhum problema, né? Mas a gente pede que todo mundo divulgue como puder, né, esse conteúdo, esse podcast, para quem gosta da área de saúde mental. É uma área que precisa de divulgação e de muita transparência, porque sofre com muito estigma. E é isso que a gente tenta trabalhar aqui. Muito obrigado. Se puderem compartilhar e indicar para outras pessoas, a gente agradece muito. Até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.